Olá, queridos, passando por aqui para lembrá-los dos nossos avisos. Creio que você já tem em mãos o seu boletim e nós estamos iniciando um novo mês. O mês de outubro é um mês especial e eu quero trabalhar uma temática dentro da perspectiva da reforma. O tema é Reforma-nos, Vida e Cuidado. Por quê? Além da reforma protestante, o mês de outubro é um mês marcado também pelo Outubro Rosa, o mês do cuidado, o mês da prevenção contra o câncer de mama. Então você, minha irmã, que você possa realmente atentar a isso e não deixar de fazer os exames preventivos, cuidar-se de uma forma a também marcar os seus exames, observar. Esta é uma das ameaças maiores na vida da mulher e o câncer de mama é um dos que mais mata. Então eu quero chamar a sua atenção para que você tenha vida e cuidado. Por isso o tema Reforma-nos, Vida e Cuidado. Eu tenho certeza que Deus tem nos reformado para um novo tempo, né? Não apenas porque a temática do mês de outubro nos traz isso, mas Deus está nos dando um novo tempo. Para isso, lembrando que logo mais nós teremos o nosso culto às 19 horas, né? O nosso culto ao vivo, o nosso culto presencial. Se você já se inscreveu, vai estar com a gente. Se você não se inscreveu, não se preocupe, porque você já tem observado que os nossos cultos têm sido híbridos e você tem tido acesso ao conteúdo. Não deixe de atentar para as demais programações importantes. A escola dominical, as classes da escola dominical, os grupos de discipulado, como a gente tem feito, as reuniões de cada ministério que continuam sendo online. Esse mês também é o mês das crianças, nós teremos uma programação toda especial para as crianças no próximo dia 17. Já há uma movimentação também do grupo de casais para a gente ter um novo encontro neste mês. Então, as programações estão aí, que você possa atentar bem a elas. Lembrando que na quarta-feira também a gente tem o nosso encontro de oração, a live de oração, que é um momento muito abençoado, e a gente tem tido participação de gente de todo o Brasil, muitos irmãos e irmãs de outras igrejas metodistas, de outros estados, de outras cidades, aqui do estado de São Paulo mesmo. Então não deixe de participar, porque tem sido um tempo muito abençoado para nós. Espero que você tenha atentado a estes avisos, aos demais que também estão no nosso boletim, e que você tenha uma celebração muito abençoada. Fique na paz. Bom dia, irmãos, graça e paz, tudo bem? Você está feliz hoje? Acordou bem? Que possamos adorar Ele em espírito e em verdade. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Estamos aqui. És a nossa estrela. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos
assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos. Te louvamos, ó Senhor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Bom dia, meus amados, minhas amadas. Mais um domingo nós estamos aqui para juntos celebrarmos a vida. Você já abriu a janela hoje? Então abra a janela. Olhe o sol. Sinta o perfume da vida. Mas abra principalmente a janela do seu coração. Porque mais um dia para nós saborearmos os mínimos detalhes da graça de Deus, que cuida de mim e de você realmente nos mínimos detalhes. Então eu vou chamar você para que você abra a sua Bíblia em Colossenses 3, versículo 16. Olhe que rico, que mensagem preciosa do texto. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Mais uma manhã, mais um domingo, mais uma escola dominical, primeiro domingo do mês de outubro, e que nós recebemos o seguinte convite: habite ricamente em você a palavra do Senhor, para instruir, para mostrar o caminho, para ser guia na sua vida. E que interessante, com sabedoria. Qual sabedoria você vai buscar quando você amanhece? Quando você abre a janela da vida para saborear o perfume de Cristo em mais um dia. A sabedoria que você busca na palavra do Senhor. E o texto é rico quando diz: instruir uns aos outros. E assim nós estamos em escola dominical para buscarmos instrução, para buscarmos sabedoria, para buscarmos entendimento mútuo, para que nós possamos nos aconselhar através do ensino da palavra de Deus. Que hoje nós possamos aproveitarmos mais um dia na casa do Senhor, um dia para buscarmos instrução, um dia para vivermos com gratidão no nosso coração. A gratidão que mora em nosso coração e que vai ser representada em todos os caminhos do nosso domingo. Oremos ao Senhor com corações agradecidos, com o coração aberto para receber a presença do Senhor no nosso dia. Oremos ao Senhor. Deus, Paizinho querido, Deus de misericórdia, Deus de paz, Deus do conhecimento, nós estamos aqui louvando o Teu nome, bendito seja, para que nós possamos aprendermos e juntos saborearmos da Tua graça e juntos convivermos um com os outros na instrução que vem de Ti. Aceita, Senhor,
a nossa gratidão em mais um dia que se inicia. Aceita, Senhor, o nosso louvor e adoração, porque nós estamos dizendo, tudo vem de Ti e em Teu nome é que oramos. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bela manhã, para que possamos sentir a luz de Deus em nossas vidas. E assim nós podemos sermos instruídos. E agora nós vamos ser instruídos através da mensagem do Ministério do Infantil, da mensagem das crianças. Vamos participar da mensagem aí dedicada às crianças. Vamos louvar ao Senhor através das crianças e vamos aprender do Senhor através das crianças. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a tia Elaine veio falar com vocês sobre o coração. Vamos ler um versículo da Bíblia? Olha lá. Em Salmos 28:7 está escrito assim: O Senhor é a minha força, o meu escudo. Com todo o meu coração, eu confio nele. O Senhor me ajuda, por isso o meu coração está feliz. E eu canto hinos em seu louvor. Crianças, eu queria perguntar para vocês, quem é que conhece, sabe o nome disso daqui? Você sabe? Se chama estetoscópio. Isso mesmo, aquele aparelho que o médico coloca para ouvir a batida do nosso coração. Ele põe essa parte no ouvido dele e essa parte ele põe aqui assim no nosso coração para saber se está tudo certo, não é mesmo? Se tiver tudo bem, ele fala pode ir embora. Se ele ouvir algum barulho diferente, o que ele vai fazer? Passar um remedinho, você vai tomar e vai ficar bom logo logo, não é mesmo? Então, crianças, e se você tivesse um coração assim, um coração triste, faltando um pedaço? Porque um coração que falta um pedaço é um coração triste, um coração bom, é um coração inteiro, forte. E esse aqui está faltando um pedaço. E aonde falta esse pedaço é um espaço vazio, não é mesmo? Como que será que eu posso preencher esse vazio? Tenho uma ideia. Será que eu consigo preencher? Peraí. Com esse dinheiro? Deixa eu ver. Parece que não deu certo, né? Não encaixou direito. Não deu certo. E tem pessoas que com esse dinheiro, elas vão lá e pensam, vou comprar um carro de última geração para poder preencher esse espaço vazio. Olha esse carrão. Vamos ver se ele vai preencher? Também não deu certo. Olha só. Não preencheu nadinha esse coração, hein? Ai, meu Deus. Eu tenho uma ótima ideia agora. Eu acho que vai dar certo. Se eu preencher o meu coração com essa comida, esse pão cheiroso, grande, acho que esse vai dar certo. Vamos tentar? Olha lá. Não deu certo, né, Toy? Nem com esse pão cheiroso e gostoso deu certo. Puxa vida. Nem com esse hambúrguer. Que cara maravilhosa. Também não preencheu o espaço vazio. Tem pessoas que às vezes, para preencher esse espaço vazio, elas começam a comer. Elas têm a impressão, a sensação de que a barriga está até roncando de fome. Eu acho que é fome, vou comer. E começa a comer. E o que acontece? A barriga fica grande, doendo e nada de preencher o espaço vazio do coração. Porque comer demais faz até mal para a saúde, não é mesmo? Puxa, o que será que eu consigo? Com o que será que eu consigo preencher esse espaço vazio? Eu acho que eu tenho a solução aqui. Vamos ver se vai encaixar? Olha só. Peraí, deixa eu ver se eu consigo encaixar. Parece que deu certo. É isso mesmo, crianças. Jesus
é o único que pode preencher o espaço vazio do meu e do seu coração. O que a gente tem que fazer? Se encher do amor de Jesus. Como que a gente faz isso? Lendo a Bíblia, né? Aprendendo mais a sua palavra, orando, tendo aquele momento todo dia com Ele de oração, onde a gente pode sentar, conversar, contar tudo para Ele que a gente está sentindo. E só Jesus consegue dar um coração feliz e alegre para todos nós, não é mesmo? Então não adianta a gente procurar preencher o espaço vazio com comida, com viagens, com carros lindos e maravilhosos. Nada disso preenche, somente Jesus. Não se esqueçam, hein? Só Jesus preenche o seu coração, tá bom? Então é assim, que a gente possa continuar se exercitando, comendo, né, uma alimentação saudável para o coração da gente ficar bom e se alimentando da palavra de Deus, que é o único alimento que nos sustenta e não vai deixar a nossa barriga doendo, tá bom? Então é isso, crianças, não se esqueçam que Jesus é e sempre será o seu e o meu melhor amigo, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima, hein? Tchau! Meu coração é tão pequenininho, mas traz dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas traz dentro dele um Deus grandão. Que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não. E com o seu carinho está me guardado. Pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu, mas escolheu morar dentro do meu. meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Depois desse momento inspirador do Ministério Infantil junto às nossas crianças, eu convido você a
olharmos agora para a palavra do Senhor e também para o exercício da nossa fé dentro de um espaço de louvor e de consagração a Deus. O Evangelho de Marcos, no capítulo de número 12, a partir do verso de número 15, diz assim: devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram a moeda e lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Às vezes nós também agimos da mesma forma. Questionamos o que é devido, o que não é devido, o que é feito, o que não é feito. Mas Jesus nos ensina a sermos certos, a sermos fiéis, a sermos sérios para com os compromissos que nós temos. Seja ele compromissos da vida secular, sejam eles compromissos da vida familiar, sejam também compromissos eclesiásticos. O fato de entendermos, através das palavras de Jesus, de que deve ser dado a quem é de direito aquilo, traz para nós essa reflexão sobre o nosso compromisso com o próprio reino de Deus, com a própria expressão daquilo que o Senhor pede a mim e a você. E quando o Senhor pede a mim e a você fidelidade, nós não podemos olhar isso como um tributo a ser pago, mas, ao contrário, como um privilégio de participarmos da missão de Deus. Jesus estava dizendo aos discípulos a respeito do que deveria ser respeitado. E nós também precisamos respeitar os compromissos diários que nós temos. Em tempos passados foi necessário entregar o nosso imposto de renda, é necessário sermos corretos com os nossos compromissos, com as nossas contas, os tributos. Mas quando nós falamos de missão, quando nós falamos de dedicação, quando nós falamos de entrega dos nossos dízimos e ofertas, nós precisamos agir também da mesma maneira, com seriedade, com empenho e com fidelidade. Nós vamos orar neste momento consagrando ao Senhor aquilo que lhe é devido, aquilo que, através da obediência e da ordenança bíblica, nos convida a vivermos um grande privilégio nesta manhã. Os dados estão na sua tela, ou daqui a pouco aparecerão, mas o importante é que você tenha em mente o seu compromisso, a sua entrega verdadeira diante do altar do Senhor. Vamos orar neste momento? Vamos consagrar aquilo que é devido, aquilo que é privilégio nosso e aquilo que também abençoa a missão de uma maneira ampla, que vai além daquilo que nós podemos inclusive imaginar? Pai, em nome de Jesus, nós te somos gratos por poder participar da tua missão na terra, por podermos ser instrumentos do Senhor e fazer aquilo que é devido, fazer aquilo que é incumbência nossa, fazer aquilo que nos comprometemos como igreja, como agência missionária. Consagra agora, Pai, cada família que nesta hora está conectada, assistindo este momento, aqueles que estarão assistindo em algum outro momento, mas que ao tocar em cada coração, o Senhor possa levar a eles também o entendimento, o esclarecimento de que é privilégio servir e é privilégio também obedecer. Obrigado, Senhor, por este momento especial. Dá sabedoria e discernimento à administração da tua casa para fazer o melhor e, fazendo o melhor, o teu nome seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar o Senhor agora com mais um cântico. O Ministério de Louvor estará conduzindo. Enquanto isso, coloque-se na presença do Senhor também, para que Ele possa mover o seu coração e você assuma o seu compromisso com o reino. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava
Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. Guerra começou, a morte enfrentou, Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado, para sempre adorado, para sempre ressuscitou, ressuscitou sempre, para sempre exaltado, para sempre adorado, para sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado, para sempre adorado, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou para sempre, para sempre exaltado, para cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro cantamos. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Vem sobre nós, Jesus. Tu ressuscitou, que possamos nos alegrar em Ti, ó Pai. Que
possamos vencer a morte, ó Pai, com o Senhor, Pai, junto com o Senhor, ó Pai, pois sem Ti nada somos. Que possamos ser uma boa aula, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó que belos hinos hoje lá no céu, ó que belos cânticos, ó que belo aprendizado, ó que bela oportunidade. Você está feliz? Você está alegre? Você está participando da casa do Senhor. Você está junto comigo, louvando ao Senhor e aprendendo do Senhor, cantando cânticos de adoração. Eu convido você para que nós possamos refletir na palavra do Senhor em Filipenses 4:19. Abra aí a sua Bíblia e vamos acompanhar juntos. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Vamos ler de novo? Ó, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de cumprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Você já parou para pensar que Deus supre? E suprir aqui, no sentido aqui da palavra, tem a ver com completar, tem a ver com encher, tem a ver com satisfação por completo. O Deus de graça supre, nos enche em todos os detalhes, todas as nossas necessidades. Mas nós, no nosso caminhar diário, muitas vezes nós nos esquecemos que Deus enche, porque muitas vezes nós não entendemos a vontade de Deus naquele momento e naquela situação. Mas o texto vai nos dizer que Deus, segundo a sua glória, vai nos encher, vai nos suprir, vai satisfazer por completo todas as suas, todas as minhas necessidades. Estamos aqui já no 10º mês do ano de 2020. Ufa, que ano! Parece que os dias eram infindáveis. Vivemos momentos que lá no início do ano não estavam na nossa agenda. E nós aqui, mais ou menos faltando menos de 90 dias para terminar 2020, como nós olhamos para esse tempo? Como nós olhamos para esse texto? Deus que supre todas as nossas necessidades. E se nós formos colocar aí na balança, né? Tristezas, alegrias, expectativas, espera. Ó, que difícil equilíbrio quando nós olhamos com a nossa própria vontade. Fica difícil equilibrar o que nós vivenciamos nos dias, nos meses que já se passaram de 2020. Mas o texto vai dizer que Deus, em sua riqueza e glória, há de cumprir em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, todas as nossas necessidades. Suprir, encher, satisfazer por completo todas as nossas necessidades. Então, quando eu olho para o texto com o olhar espiritual, o que eu vejo? Que tudo que eu vivi nos meses que já se passaram não foi fácil. Não está sendo fácil, porque ainda estamos vivendo momentos muito difíceis. Momentos em que, eu vou ser honesta, eu me emociono. Porque eu sei como é difícil para mim o isolamento, as dificuldades para nós trazermos a palavra de Deus. Nós estamos aprendendo o que nós chamamos hoje de um novo normal que está surgindo.
Mas quando eu olho para a palavra, ele diz: Deus vai suprir em Cristo Jesus todas, vai encher. E a mensagem da bela manhã de domingo. Quando você colocar na balança o ano de 2020, aquilo que você aprendeu deve ficar na parte mais alta. Porque o que você aprendeu, o que estamos aprendendo, é aquilo que vai nos transformar. Se você pensar com olhos, o olhar de Deus na sua vida, aquilo que vai te transformar, vai fazer parte da sua vida e vai te desafiar para o recomeço. Quando estamos terminando, poucos dias de terminar um ano, muitas vezes nós somos levados a analisar o que vivemos. Então eu já quero chamar você para aproveitar os próximos dias, se o Senhor assim nos conceder, para que você olhe e pese que Deus em Cristo nos supriu em todas as nossas necessidades, nos encheu de coragem, de esperança e agora está nos chamando para um recomeço. Um recomeço que você traga aquilo que você aprendeu e que te moldou. E assim eu espero. Eu quero ter aprendido. Eu quero estar aprendendo nesse tempo que nós estamos vivendo, para que eu seja transformada naquilo que Cristo me chama para ser transformada, que eu possa ter olhar espiritual para a transformação, que eu possa ter ouvidos espirituais, que eu possa ter uma voz espiritual quando eu disser: Cristo me encheu e me supriu em 2020. E assim eu estou sendo preparada para recomeçar. É o convite que a palavra nos traz no primeiro domingo de outubro de 2020. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, há de encher, há de satisfazer, há de completar em Cristo Jesus todas as suas necessidades. Que você hoje olhe para a balança da vida e vá se lembrando dos 10 meses que já estão se passando de 2020. E se prepare para recomeçar, com tudo que você aprendeu, como nova oportunidade, como nova pessoa em Cristo Jesus. É o convite que a escola dominical hoje está fazendo para mim e para você. Em gratidão e na graça do Senhor Jesus. Ele nos sustenta e nos convida a vivermos uma nova experiência com um novo dia que começa. Porque cada dia é um convite a vivenciarmos novas experiências em Cristo Jesus, que nos enche de esperança e que nos convida a caminharmos, a recomeçarmos em fé, em alegria e sendo desafiados a levarmos a boa notícia. E assim nós vamos caminhar para as nossas aulas de escola dominical. Jovens, juvenis, adultos, e onde nós vamos aprender da palavra e a palavra que nos fortalece e nos ensina a vivermos a graça de Cristo. Oremos, agradecidos ao Senhor, porque Ele me faz nova todos os dias e me fortalece e me dá a palavra para ser o guia, a espada, a verdade na minha vida. Oremos ao Senhor agradecidos pela oportunidade de escola dominical, pelos professores que prepararam as aulas, pelos alunos que vão ficar aí conectados para aprender no Senhor. Oremos. Nosso Deus amado, nós abrimos a Tua palavra e vimos que nos sustenta, que nos completa completamente, Senhor. Nós somos gratos, porque nós somos lembrados da Tua graça. E agora que nós vamos nos reunir para estudar a palavra, nós Te damos louvores pelos professores, pelos alunos,
pela oportunidade, pela liberdade, porque nós temos a mídia que está nos conectando para juntos aprendermos. Que assim seja, Senhor, que nós possamos aprender, colocar em prática e de coração agradecidos, sendo ministrados e levar as boas novas do Evangelho na semana que se inicia. A Ti, toda a honra e toda a graça, através de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Tenhamos aí uma boa aula. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, vamos para a nossa aula deste domingo. É uma aula diferente, você já deve estar vendo o tema aqui. A minha proposta é refletir com você sobre a Reforma Protestante, já que nós estamos no mês de outubro, iniciando esse mês que marca, no dia 31, ou seja, no último dia desse mês, nós completaremos mais um ano aí de Reforma Protestante. Essa marca que já ultrapassa dos seus 500 anos. Em 2017, nós celebramos 500 anos da Reforma Protestante, datada de 31 de outubro de 1517. E é muito interessante nós olharmos para a Reforma como sendo algo que fundamenta a caminhada da Igreja, porque ela marca a ruptura daquilo que até então era uma Igreja única, a palavra católica, ou a Igreja Católica, que significa universal, era única. Com o movimento da Reforma Protestante se torna, então, agora uma outra igreja, surgindo então a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas nós, cristãos, evangélicos, protestantes, bebemos um pouquinho na fonte aí da Reforma Protestante, principalmente as igrejas de tradição reformada. Nós, metodistas, wesleyanos, temos aí, através da vida de John Wesley, um marco importante naquilo que aconteceu na igreja anglicana. A igreja da Inglaterra passou também por um movimento de reforma que se deu 200 anos depois, com o advento da Revolução Industrial, no século XVIII. A igreja anglicana experimenta também um movimento de avivamento, um movimento de transformação que evidencia um pouco da necessidade destas mudanças que já haviam ocorrido de uma maneira geral na Europa, através de Martinho Lutero e as suas 95 teses e todas as suas iniciativas para que a igreja pudesse viver algo diferente. Então é muito importante nós pensarmos que, como metodistas, nós não saímos direto da Reforma Protestante como nossa origem, porque nós somos oriundos de uma reforma na igreja anglicana, mas assim como Martinho Lutero, John Wesley foi um reformador, de uma maneira específica e diferenciada, assim como nós podemos também. John Wesley fazia isso, ele tinha referências em outros reformadores, como o próprio Martinho Lutero, João Calvino, Ulrich Zwinglio, e são, então, referências naquilo que John Wesley debatia teologia, entendia e muitas vezes se enriquecia de tudo aquilo que poderia trazer conhecimento. Eu quero propor para você nessa manhã um pouco mais de conhecimento histórico, a respeito do movimento da Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Pensar na Reforma Protestante é pensar um pouco também a respeito dos seus desdobramentos na sociedade. O impacto da reforma na sociedade, o impacto da reforma na sociedade e na igreja, as transformações que ocorreram, Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, A sociedade, do ponto de vista político, do ponto de vista social, alguns desses impactos fizeram a diferença no momento em que o mundo vivenciava naquele período. Sobretudo o que precedeu, o que antecedeu a Reforma Protestante, nós conseguimos observar isso sendo também um preparativo para o que ia acontecer através da reforma e como a sociedade reagiria pós-reforma. Com isso, a gente consegue entender e enxergar a igreja vivendo essa transformação naquele tempo e no tempo de hoje. E aí nós queremos falar um pouco sobre isso também, olhando a história de uma maneira geral. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que a reforma ela vai se desdobrar em duas vertentes. Pensar primeiramente a reforma como
uma proposta de modernidade ou de modernização para a igreja, que até então era uma igreja engessada, era uma igreja que não abria, né, nenhuma possibilidade. Então ela é vanguarda da liberdade, da democracia, da modernidade, do progresso, e com isso ela é também uma agência de ruptura com os arranjos teológicos dominantes daquele período. Havia, de uma forma muito, em partes velada, mas em partes não, mas quem tinha poder aquisitivo naquela época, quem tinha poder de decisão, né, a classe que era mais dominante, fazia esses arranjos teológicos para com a instituição, para com a igreja. Depois, lá na frente, a gente vai ver Martinho Lutero combatendo a questão das indulgências, dos pagamentos antecipados para as possíveis bênçãos, né? Então, a reforma protestante, além de romper com arranjos teológicos dominantes, ela é aquela que vai dar voz, é aquela que vai promover liberdade, é aquela que vai gerar, através de um sentimento de democracia, um progresso que faria com que a sociedade pudesse enxergar a igreja de uma maneira diferente. Assim, Lutero proclamava, né, esta liberdade. Todo cristão era livre, todo cristão não deveria estar sujeito a nada e a ninguém que não fosse a palavra de Deus e ao próprio Deus. Então é importante pensarmos a reforma como ruptura não apenas da instituição, mas como ruptura também de características ou de alguns desmandos que havia também naquela situação, naquele momento, né? E algumas práticas que precisavam ser transformadas. O contexto histórico da reforma, ele traz para nós algumas coisas interessantes a respeito de uma época que vai preceder, né, a reforma protestante. E a gente começa a falar um pouco sobre o período chamado de época do desespero. A época do desespero vai relatar para nós, né, algumas situações que, sobretudo, a Europa daquela época precisou conviver. Por exemplo, no início dos anos 1349, mais ou menos, na Inglaterra, aconteceu a peste negra. E a peste negra dizimou de 30% a 50% aí da população da Europa. Também, junto com a peste negra, muitas guerras aconteciam e desde o descobrimento da pólvora, o uso da pólvora nessas guerras promoveu uma carnificina muito grande, fazendo com que, então, houvesse muito medo, muito desespero. E aí cresce, então, a figura da morte. A figura da morte que, para nós, né, a gente foi acostumado a ter uma visão a respeito daquilo que ameaçava. Então, nos sermões, nas artes, era muito presente isso, sempre uma voz de ameaça, uma voz de medo, uma voz, então, de que algo muito ruim ia acontecer. E aí, nesse período, então, surge esta figura da morte. Você deve se lembrar muito bem, uma figura esquelética, vestido de preto, com uma foice na mão, né, que até hoje é muito usado de forma caricata, mas que demonstra bastante isso. Nasceu, então, nesse período da época do desespero. A figura da ampulheta vai trazer para nós também a brevidade da vida e fazer com que, naquele período, muita gente pudesse se preocupar com a brevidade da vida, que era, então, algo muito tênue, uma linha muito tênue. A religião não conseguia dar respostas aos anseios da população. Com isso, muita gente, né, fazia sermões a partir da morte, do juízo, do céu, do inferno, né? Inclusive, a política tentava colocar também algumas respostas nesse sentido. O imperador Carlos V chegou a encomendar mais de 30 mil missas a seu favor, né, mesmo depois da sua morte. Henrique VIII, né, pediu para que intercedessem por ele, mesmo depois da sua morte. Então, a religião estava com muita dificuldade e assim surge o período da Renascença. Um poderoso movimento artístico, literário, né, que surge na Itália entre os séculos XV e XVI e vai se irradiar para toda a Europa. E nesse período surge, então, o nome de alguém fundamental na caminhada da Reforma Protestante, alguém que preparou o caminho aí com o advento do humanismo, Erasmo de Roterdamos. Com a Renascença, trazendo aí toda a questão do discurso filosófico, né, o ser humano que era comparado aí à unidade de coisas naturais, né, então a filosofia,
a gente encontra a partir agora da Renascença, Erasmo, que vai buscar dois principais objetivos: extrair das obras literárias antigas um modelo de virtude natural humana e inserir na revelação, na atmosfera da relação cristã, mas também regenerar ao homem, purificar a religião. Com isso, né, esse método fica conhecido como filosofia ou humanismo cristão. E é importante a gente destacar esse período, porque ele é um período que Erasmo, né, ele vai ser influenciado por dois pensadores aí, né, Thomas More e John Colet, para começar a conceber o projeto de restaurar a teologia com novas edições dos textos sagrados. Agora não mais vinculado ou fundamentado apenas na filosofia, mas fazendo uma leitura do texto sagrado de uma maneira um pouco diferente, o que prepara a chegada da Reforma Protestante. Em 1909, ele publica Elogia à Loucura, sua principal obra, onde vai destacar formas, né, de estupidez humana, examinando-os com ironia e perspicácia. O detalhe era realmente a mescla que ele fazia para conseguir posteriormente introduzir os textos sagrados, né? Erasmo morreu na Basileia, na Suíça, né, no dia 12 de julho de 1536, mas foi uma figura importante, fundamental e determinante para que a gente possa então chegar em Martinho Lutero. Lutero traz algumas curiosidades para nós, porque aqui a gente vai falar um pouco do jovem Lutero, né? E nessas curiosidades a gente vê algumas frases como ele coloca, né? Eu simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus, não fiz nada, a palavra fez tudo. Lutero era alguém que buscava fundamentos sempre na sua caminhada de vida por meio da palavra de Deus. Mas ele se recusava terminantemente a ter seus seguidores chamados de luteranos. Talvez John Wesley, muito inspirado em Martinho Lutero, também não quis, né, nunca ser um metodista, e sim um anglicano. Lutero é a mesma coisa, mas ele ia nessa linha. Eles precisam ser chamados de evangélicos, nada de luterano, ninguém vai me seguir, apenas nesse segmento nós precisamos entender a característica específica do evangelho e do relacionamento do homem com Deus e a leitura e a visitação desta leitura da palavra. Era alguém que tinha uma alma muito atribulada. A gente vai ver ao longo da história que Lutero era alguém que não conseguia sentir certeza da sua salvação somente pelas boas obras. Para ele fazer boas obras não era suficiente. E ele vai ter crises de fé, ele vai ter crises grandes, né, para entender quem ele era diante de Deus. E ele, inclusive, a partir disso, né, isso vai apontar a sua caminhada de vida para que ele pudesse, depois da sua juventude, decidir, então, o ministério, a vocação, né? O seu pai queria que ele fosse um advogado, que fizesse direito, mas por tantas crises que ele vivia a partir da sua relação íntima com Deus e a dificuldade de sentir-se perdoado ou sentir-se digno, né, ele se julgava alguém de alma atribulada. A gente pode olhar nessa linha do tempo, né, que em 1501 ele adentra lá a Universidade de Erfurt, obtém o grau de mestre em artes, né, e um pouco diferente da nossa da disciplina, né, do nosso currículo aqui, lá eles estudavam por camadas, né? Então, gramática, dialética, retórica, depois o quadrivium, aritmética, música, geometria, astronomia. Com isso, ele estava apto para ingressar na faculdade de Direito, como eu disse, que era o desejo do seu pai, né? E ele rompe com isso depois, porque de 1505, quando ele entra no mosteiro dos eremitas agostinianos, né, pelas razões que nós já dissemos anteriormente, a partir de um sentimento que ele tinha, né, de alma atribulada, mas quando criança, quando muito jovem, ele havia feito uma promessa a Santa Ana, após quase morrer numa tempestade. Ele teve tanto medo naquela tempestade que ele chegou a fazer uma promessa a Santa Ana, e que mais tarde, então, ele tudo isso faria, né, que ele pudesse tomar essa decisão, né? Acho que o próprio rigor do seu pai em que ele fosse um advogado, estudasse direito, né, mas o interesse dele pela própria salvação, o meio seguro dele obter, né, isso, ele opta então a entrar ali para uma ordem e se tornar um monge, né, um monge agostiniano. E esse período então, de 1505 a 17, é o período da sua formação, né?
ele inicia-se ali, aliás, é muito interessante, em 1507, quando ele vai fazer a sua primeira celebração de missa, né, ele tem uma experiência de grande sofrimento, porque ele treme tanto quando ele vai levantar o cálice da Eucaristia, que ele derruba, e aquilo acaba sendo, assim, um caos total, né? Ele era alguém... Se a gente assistiu o filme, tem um filme, um documentário muito interessante, a gente vai se aproximar um pouco daquilo que os historiadores relatam a respeito de Lutero, né? E nessa linha do tempo, então, em 1508 ele vai para Wittenberg, onde ele se prepara para a docência. Em 1509 ele se gradua em teologia, como bacharel. 1510, 11 vai para Roma tratar de assuntos da sua ordem, né? Depois, em 1512, ele é doutorado em teologia. Agora, eu quero chamar a sua atenção aqui em 1516, porque isso tem a ver com a gente. Em 1516, ele vai comentar, né, a Epístola de Paulo aos Romanos, depois Gálatas, Hebreus e Tito, mas principalmente a de Romanos, porque lembra-se da história de 24 de maio de 1738? O que nos diz esse dia? O dia da celebração do coração aquecido, né? Nós celebramos o dia do coração aquecido de John Wesley. John Wesley, em seu diário, coloca que ele foi contrariado a uma reunião na rua Aldersgate, e ao adentrar, né, naquele espaço, alguém estava lendo um prefácio de Martinho Lutero à carta de Paulo aos Romanos. E naquele momento ele sentiu que o seu coração havia sido estranhamente aquecido. Então acho que é legal a gente pegar esses pontos da história, né, como curiosidade para nós, e dentro de toda a celebração da Reforma Protestante, a gente vai encontrar, né, alguns traços aí que vão nos fazer identificar com todo esse movimento. Agora, a pergunta é, o que desejava Martinho Lutero? O que ele queria, né? Assim, ele sempre viu mais modestamente o seu papel, como eu já disse anteriormente, aquilo que ele escreveu, né? Simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus, não fiz nada, a palavra fez tudo. Mas ele tinha algumas críticas. A sua crítica às indulgências, a sua crítica às estruturas da igreja, a sua crítica à teologia escolástica, ou seja, somente filosofia não era para ele o suficiente. Ele havia, assim, diante dele, uma necessidade muito grande da reforma da cristandade, ou a reforma da maneira da igreja se comportar, né? E o ser cristão no mundo precisaria ter fundamentos bíblicos, fundamentos da palavra, tanto que depois os 5 solas vão trazer isso, né? O que significava ser um cristão no mundo. Então, esse era o desejo de Martinho Lutero. A reforma protestante é muito mais do que um elemento histórico para nós, ou as mudanças que foram promovidas na sociedade daquela época, seja com aquilo que aconteceu antes, preparando, mas aquilo que significou depois com a ruptura, né? Temos não mais uma igreja única, e não mais uma igreja engessada, não mais uma igreja que privilegiava alguns, né? Agora, a gente começa a olhar para a ótica de Lutero, desejando também que o desempenho do cristianismo de cada um, ou da fé cristã por cada um, pudesse ser diferente. E aí as suas ênfases teológicas vão trazer, né, a primazia da graça como primeiro ponto, né? A primazia da graça, a justificação somente pela fé, a centralidade na palavra de Deus, né? E isso é muito claro quando ele vai trabalhar o sola escritura, né? O sacerdócio universal de todos os crentes, que para mim é um dos movimentos mais interessantes da reforma, fazer com que cada um entenda, né? Porque existe o valor singular dos sacramentos, mas a nossa função como sacerdote não depende de um sacerdote vocacionado e especificamente colocado para realizar aquela função, né? E ser cristão no mundo. Então, esse valor dos sacramentos, ele tem um quê, né, de diferente, mas para nós, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, antes da gente pensar no próximo ponto, ser cristão no mundo é entender também aí o valor de cada coisa, né? A primazia da graça divina, que faz com que a gente entenda, né, a justificação pela fé, a centralidade da palavra de Deus, o sacerdócio de todos os crentes, que é o nosso papel, o valor singular de cada sacramento, ceia, batismo e ceia. Ele rompe também com aquilo que a igreja entendia a respeito de vários sacramentos, e ela permanece com isso até hoje. A gente vê a Igreja Católica Romana tendo aí
o casamento como um sacramento, quando para nós é uma bênção sobre o casal, né? Mas ser cristão no mundo é testemunhar isso, é testemunhar, né, as ênfases teológicas, mas ênfases teológicas baseadas, então, nesses aspectos. Aí, então, as teses de Lutero, elas são interessantes para a gente entender, como ele coloca na tese 6, questão do confessionário, ou do papel, né, do Papa, na questão de que o perdão só deve ser dado por Deus. A tese 27, ele vai contra a questão do purgatório, né? Ele vai combater isso mesmo, que uma alma não vai ficar aguardando em lugar nenhum, quando na verdade a gente tem algumas fundamentações bíblicas. Paulo vai falar muito na carta aos Tessalonicenses sobre isso, né? E a tese 86, porque o Papa, cuja fortuna é maior do que todos os ricos crassos, não constrói com seu próprio dinheiro a Basílica de São Pedro, em vez de fazê-lo com o dinheiro dos povos fiéis. Então ele vai combater mesmo a questão do dinheiro, a questão do enriquecimento, a questão até mesmo, né, do poder, né, que hoje a gente tem no Vaticano, mas isso já era questionado por Lutero, já era questionado pelo sistema papal, né, desde aquele período. A gente não tem como olhar para muitas outras teses, porque o tempo não nos permite, mas é interessante a gente observar algumas delas como curiosidade, através dessas 3 citadas, né? E aí eu queria, então, finalizar com os 5 solas. Os 5 solas de Lutero, que nós sempre gostamos de recitar, né, da Reforma Protestante. Então, somente a fé, sola fide, é a fé, o ensinamento de que a justificação interpretada na teologia protestante como sendo declarada apenas por Deus é recebida somente pela fé. É a fé que fundamenta, é a fé que nos faz entender e interpretar a justificação sendo dada apenas por Deus. Só a Escritura, ou seja, somente a Escritura. Até então, as missas eram feitas em latim, os fiéis não tinham acesso à Escritura, e só a Escritura é o ensinamento de que a Bíblia é a única palavra autorizada e inspirada por Deus. Sola gratia, somente a graça. A graça de Deus é o ensinamento de que a salvação vem por graça, ou favor imerecido, ou seja, não é apenas como algo merecido pelo pecador, isso significa que a salvação é um dom imerecido, né? Então, do original grego, charis, né, ou carisma, somente a graça de Deus, favor imerecido. Solos Christus, somente Cristo, só na pessoa de Cristo, ou seja, esse é o ensinamento de que Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade e que não há salvação através de nenhum outro, somente por Cristo. Só através dele nós obtemos salvação. E por fim, somente a glória deve ser dada a Deus, somente a Deus deve ser dada glória, né? Só lhe deu glória, é o ensinamento de que toda glória é devida a ele, pois a salvação é realizada unicamente através da sua vontade e ação, não só da toda a suficiente expiação de Jesus na cruz, mas também o dom da fé em que a expiação é criada no coração do crente pelo Espírito Santo. Então, basicamente, esse é, né, um resumo da Reforma Protestante, para a gente revisitar um pouquinho, né, no dia de hoje, sabendo que lá no dia 31 a gente vai celebrar mais um ano da Reforma Protestante, mas que não fique para nós, quem sabe, aí o sentimento de que a reforma é algo vivida ou proposta naquele período e que culminou com a ruptura da igreja, né? A Igreja Católica Romana e a Igreja agora evangélica protestante. Mas é interessante olharmos para esses dados históricos e os acontecimentos daquele momento que fizeram com que a gente pudesse chegar até agora. Então eu agradeço, né, por esse momento, creio que foi muito especial para nós e que Deus possa nos abençoar e abençoar a sua vida de forma especial. Que seja um domingo bom em família para você, né? Logo mais à noite nós estaremos em culto ao Senhor e que a Escola Dominical possa continuar sendo sempre essa agência de aprendizado bíblico, teológico, mas também histórico, de algumas curiosidades, né, que nos fazem vasculhar um pouco mais, nos aprofundarmos um pouco mais, né, desses conhecimentos que são tão importantes para a nossa caminhada, né, inclusive para esses paralelos que a gente faz, né, uma igreja reformada,
advinda aí de um movimento que aconteceu na Europa no século XVI, mas e no nosso caso, nós somos uma igreja advinda aí da reforma anglicana, do movimento metodista, do movimento de John Wesley, né, já no período da Revolução Industrial. Eu acredito que são coisas muito interessantes e muito atrativas para nós, para quem gosta de buscar conhecimento. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que tenha sido aí um tempo especial para cada um de nós. Amém.